Quer aprender a desenhar? Posso te ensinar a desenhar personagens como o Vegeta da série Dragon Ball. Para isso eu preciso que você compreenda as proporções do personagem, ou seja, as medidas do personagem, todas baseadas no tamanho da cabeça. Compreenda a altura e largura do personagem com base no tamanho da cabeça. Eu preciso também, para isso, que você compreenda as formas do personagem. Perceba que o tronco do Vegeta, por exemplo, é um tronco de um homem baixinho, tá? Que não é nem demasiadamente largo, ele não é gordo nem hipermusculoso, mas ele também não é magricelo, é um tronco fortinho, de braços e pernas bastante roliços em relação ao tronco. Digamos que o Vegeta é algo parecido, num certo sentido, com o Wolverine, tá? Ele é o Wolverine dos mangás, no sentido de que ele é baixinho, fortinho e invocado, concordam? Então compreenda as proporções, as medidas do personagem com base no tamanho da cabeça, tanto a altura como a largura do personagem com base no tamanho da cabeça. Compreenda também as suas formas, compreenda a relação entre as formas. Feito isso, nós podemos desenhar o Vegeta e vários outros. Nós podemos desenhar o Vegeta numa pose que lhe é característica. Eu gosto de começar o desenho da pose com base no desenho gestual, ou seja, uma silhueta simplificada, com linhas abertas. Eu costumo estabelecer a posição da cabeça, do tronco e dos membros. Observe que eu tenho aqui uma fusão entre o desenho gestual e o desenho de eixos, sobre o qual eu já falei em outros momentos aqui do canal. Então, com linhas muito simplificadas, às vezes apenas um eixo, às vezes apenas um traço, eu estou estabelecendo aqui a forma do personagem, a pose, na verdade, do personagem, tá certo? A proporção sobre a qual eu falei, as medidas do personagem, suas medidas exatas, assim como os contornos definidores da forma, eles são posteriores, eles são empregados no momento posterior a esse aqui. Na medida que eu vou definindo uma intenção de pose com o desenho gestual, com o uso dos eixos, após isso eu começo a pensar, não, mas espera aí, ele é baixinho, então talvez eu tenha que diminuir essa cabeça e o tronco. Qual é a relação de tamanho entre a cabeça e o tronco no caso do Vegeta? Vai ser a mesma relação de tamanho que nós observamos num personagem como o Superman, que tem quase 2 metros de altura? Não, a relação de tamanho não será a mesma. Nós vamos ter uma cabeça um pouquinho menor que a do Superman e um tronco consideravelmente menor. Um tronco consideravelmente menor, que vai ter menos do que as 3 cabeças de altura, tá? Nós vamos ter aqui 2,5 talvez. Então eu vou fazer essa mensuração, se necessário com o uso de uma régua. Eu preciso compreender isso sobre o desenho do personagem, preciso ser capaz de compreender essa relação de proporção para só então começar a avançar na definição da forma. E como é que nós definimos a forma? Com base no auxílio de figuras geométricas, concordam? Essas figuras geométricas, como eu já ensinei em outros vídeos aqui do canal, elas vão estar nos ajudando a estabelecer melhor a forma do personagem, certo? Elas vão estar nos ajudando a perceber volumes e relações de simetria. É nesse momento que você tem que pensar qual é a largura do cilindro que eu vou utilizar para definir a coxa, no caso aqui, do Vegeta. Qual é essa largura? Essa largura vai se tornar muito mais clara no momento do manequim. A simplificação proporcionada pela forma geométrica inerente ao manequim, essa simplificação vai te ajudar a melhor perceber cada uma dessas relações. Porém, não se engane, você precisa sim de uma referência. Se você tentar seguir a referência à risca, inclusive no tocante a poses, a ângulos, absolutamente em todas as medidas, então você vai estar incorrendo numa cópia. Não há nenhum problema se você usa isso para fins de realização pessoal. Você pode copiar, se isso te satisfaz, tudo bem. Mas para criar o seu próprio Vegeta, para fazer o Vegeta dentro de uma pose, certo, própria, de uma composição própria, de um ângulo próprio, você precisa utilizar essas técnicas de esboço que vão te ajudar a modificar o desenho, a mover o desenho em diferentes ângulos, tá? A compreensão dessas técnicas de esboço vai te proporcionar isso, vai te proporcionar a originalidade que um ilustrador profissional ou um ilustrador amador, mas que gosta de afirmar o seu próprio estilo, a sua própria visão do personagem, ela vai te proporcionar a liberdade necessária. As técnicas de esboço vão estar te proporcionando a liberdade necessária para chegar nesse resultado único. Então, utilizando a referência, nós montamos, por exemplo, o cabelo do personagem. Quero dizer, o raciocínio é quantas pontinhas aqui no caso ele tem, quantas pontinhas tem o cabelo.
Nós contamos e estabelecemos aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui do manequim, essas pontinhas, tá? Qual é a curvatura das pontinhas? Aqui, no caso, a gente tem algo que seriam as mechas de cabelo do personagem, tá? Qual é a distância em relação ao centro da cabeça ou centro da face? Pois essa distância vai te dar proporcionalidade, tá? O cabelo dele pode ficar maior ou menor se você não observar isso, se você não observar as distâncias em relação ao centro da figura. Então, com essa contagem, você vai estar estabelecendo uma figura que de fato se assemelha ao Vegeta, certo? Sem deixar de expressar alguns componentes do seu estilo. Você pode fazer variações sutis e ainda assim obter um personagem que seja reconhecido, no caso, como o Vegeta, tá? Claro que a armadura, o detalhamento do traje vai ser muito importante nesse sentido, etc. Compreendem? Essa foi mais uma demonstração de desenho gestual, de uso do manequim, de construção da figura humana com base em diferentes técnicas de esboço. Esse é o tipo de conteúdo que eu passo aqui no canal. Se você se interessou, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho. E se você gostou desse vídeo em particular, curta o vídeo. Eu sou o Diego Silveira, sou professor de desenho há muitos anos. Tenho um curso particular que eu ministro via live. Se você quiser saber sobre o curso, entre em contato comigo através da área de comentários. Grato por me assistir até aqui. Te encontro em um de nossos próximos vídeos. Até lá!